O governo Eduardo Leite completou 100 dias. Para fazer um balanço sobre a atual gestão do Estado, nós contamos com a presença do deputado estadual pelo PSDB, Matheus Wesp, do deputado estadual pelo PT, Luiz Fernando Mainardi, e do deputado estadual pelo PMDB, Sebastião Melo. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, vamos começar primeiro. O governador Eduardo Leite chega então aos seus 100 dias, um pouco mais de 100 dias já. O que cada um de vocês destacaria desse período para ter uma base? Vocês acreditam, qual seria o principal destaque já prevendo o que será esse governo? É muito cedo para pensar, né, o que o governo está trazendo nessa sua gestão ou já dá para ter uma febre do que vai acontecer? Por favor, deputado. Luiz, é uma alegria imensa estar aqui contigo, na companhia dos colegas deputados. Eu acredito que o governo Eduardo tem demonstrado uma pujança muito interessante de se observar. Claro, nós poderemos fazer críticas e imagino que será também o comentário dos colegas, mas nós temos que observar que nós temos 100 dias, 5 minutos de jogo jogado e ainda 90 minutos, 85 a serem findados. E nesses 100 dias, muitas inovações, muitas mudanças em vários campos e a deflagração de operações administrativas, jurídicas e econômicas que possibilitarão no final do mandato, principalmente, se observarmos essas diretrizes sendo observadas ao longo do tempo e com a colaboração dos demais poderes, principalmente da Assembleia, entregar um Estado do Rio Grande do Sul bem melhor do Estado que nós pegamos. Eu tomei a liberdade até de lhe trazer também um exemplar, que é exatamente essa plataforma de governo, Novas Façanhas, o slogan do governo. Tomo a liberdade para lhe entregar. Muito obrigado. E que traz um resumo, os deputados já tiveram acesso, daquilo que nesses 100 dias o governo Eduardo acabou deflagrando. Nós podemos citar rapidamente o enxugamento da máquina pública, que era uma das propostas, afinal nós falamos tanto num Estado menor, e na parceria público-privada, entre o público e o privado, para que nós possamos fazer operações administrativas e prestar serviços públicos com maior eficiência, qualidade, porque afinal sabemos que o Estado passa por uma crise fiscal imensa, não tem recursos para fazer tudo. O parcelamento de salários de servidores é exemplo disso, não é claro, a causa é uma falta de dimensão do tamanho do Estado e a adoção de medidas jurídicas e políticas ao longo do tempo para diminuir essa infraestrutura pesada. Para aqueles que nos escutam, é importantíssimo informarmos que gastamos hoje 78% do nosso PIB com funcionalismo, com a Previdência, e não significa dizer aqui que o problema é do servidor. Eu sou filho de servidora, o servidor é parte da solução, mas significa atentarmos para alguns problemas. A taxa de natalidade modificou-se de 40 anos para cá, as pessoas estão tendo um número menor de filhos, nós temos que adequar as regras jurídicas que não foram adequadas ao longo do tempo e fazer com que o Estado caiba no bolso do cidadão. Sem, é claro, usar isso como argumento para não fazer nada, porque paralelamente nós temos que dar uma celeridade a algumas pautas, e acho que o programa RS Parcerias, que busca por meio de PPPs acelerar alguns programas, eu acho que traz também o intuito de poder entregar serviços. Para citar um exemplo que pelo menos na minha região norte do Rio Grande do Sul, eu que sou de Passo Fundo, é muito importante, a melhora da infraestrutura logística, de rodovias, hidrovias, principalmente porque é um estado, Rio Grande do Sul, agrícola, 40% do nosso PIB vem do agronegócio, e nós precisamos de mais estradas, melhores estradas. O Estado não tem condições de fazer esse investimento, por isso eu acho que o papel cabe também à iniciativa privada. Deputado Mainardi, no seu olhar, né, saindo de uma gestão para outra, o senhor consegue ver algum destaque positivo e até mesmo negativo? Prazer estar aqui no estado do teu programa. Cumprimento o Matheus, cumprimento o Melo. E deixa eu te fazer também uma entrega, né? Por favor. Das realizações que, no meu entendimento, o governador fez nesses 100 dias. Você está usando Não, ironia aqui. Acho que todo mundo viu, eu recebi uma folha em branco, né? Tem que destacar aqui, né? Veja bem que... Se fosse aqui um contrato, né, só para assinar, mas enfim, acho que o debate em alto nível... Mas veja bem, eu divido em duas partes, né? Fora a ironia, né? Eu acho que tem que ser analisado sob o ponto de vista do que o governador fez e o que o governador não fez. A avaliação, a análise que o governador, aliás, que o então candidato fazia do Estado, no meu entendimento, ela era muito adequada, muito própria para as soluções que o Rio Grande do Sul precisa. A principal delas, dizia o governador, o então candidato Eduardo Leite, é de que é necessário termos um forte programa de desenvolvimento econômico. Nós precisamos ter um Estado atuante, fomentador das atividades econômicas, porque sem desenvolvimento, sem dinamismo econômico, sem produção e emprego para ter renda
para ter circulação de recursos na sociedade, nós não vamos aumentar a nossa arrecadação. O nosso imposto principal é o ICMS. O ICMS vem do consumo e do serviço. Essa avaliação que ele fazia era igual à nossa. Igual a nossa do PT e do Rosseto, que foi o nosso candidato. Bom, acontece que ao assumir o governo, ele deixa de lado. E o exemplo que eu dou assim mais simbólico desta falta de ousadia do governo, e para superar os problemas do Estado tem que ser ousado, é o fato de ter levado 90 dias, quase 100 dias, para nomear o secretário de Desenvolvimento Econômico. Nomeou, depois o secretário não assumiu, ficou aquela lenga-lenga, sem uma estrutura, sem uma equipe, sem uma proposta, nós não vimos um programa ser anunciado. Eu fui secretário da Agricultura no governo Tarso. No 28º dia, em Pinheiro Machado, nós estávamos lançando um programa chamado Mais Ovinos no Campo. Programa que foi um sucesso, que aumentou em torno aí de 40% a 50%, 40 e poucos por cento, a produção de ovinos no Rio Grande do Sul, uma atividade tradicional do meio rural e que, para nós, foi um símbolo, digamos assim, da nossa determinação, da vontade do governador de incrementar a atividade econômica. O governador, portanto, simbolicamente, até agora, não teve nenhum programa. O governador, até agora, não nomeou, por exemplo, não sei se fez hoje ou ontem, enfim, mas o presidente da Emater. A Emater é fundamental para levar conhecimento, tecnologia, né? A pequena agricultura, nós temos no Rio Grande do Sul 380 mil pequenas propriedades rurais. Quem leva a assistência efetiva, real, para esses pequenos agricultores é a Emater. Não tem uma direção até hoje. Por que eu estou trazendo esses temas? Para mostrar que não há uma vontade, pode até ter vontade, mas não há uma determinação de fazer as coisas. Sim. O governador se apegou ao tema que já vinha do passado, da privatização, que, portanto, daí não tem novidade, e deixou de fazer, no meu entendimento, uma crítica ao governo federal, e ele tinha que se posicionar, frente ao processo de ideologização do governo Bolsonaro, quando briga com o mundo árabe em favor de Israel, anunciando a transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, o que é um desastre se fizesse isso, porque nós vendemos para o mundo árabe 37 vezes mais do que nós vendemos para Israel. O governador não disse nada. O governador não disse nada quando o presidente Bolsonaro disse que a sua grande prioridade é os Estados Unidos e claramente isso foi compreendido em detrimento à China. E China é o nosso maior mercado, é para onde vai a nossa soja, é para onde nós temos a maior exportação de commodities. Por que eu estou trazendo isso? Porque esses temas são importantíssimos para o nosso Estado. O governo Bolsonaro, ele terminou com a tarifa antidumping para importação de leite da Nova Zelândia e da Europa. Nova Zelândia é o país mais competitivo em termos de produtividade de leite e de processo de industrialização, de produtos que advêm, produtos lácteos, e a Europa é altamente subsidiada. E, terminou com a tarifa, e essa tarifa era que permitia nos dar competitividade para os 100 mil agricultores, produtores de leite no Rio Grande do Sul. Então, eu estou trazendo esses temas porque nós queríamos ver o governador dizer, não, para aí está errado. Incidir, ligar para o ministro Paulo Guedes, conversar com o presidente, Sim. ligar para o Onyx e dizer, não pode ocorrer isso. Nós fizemos uma comissão de deputados de todos os partidos para tratar da questão do antidumping lá do leite, mas não vimos a posição do governador. Então, eu estou dizendo o seguinte, o que fez, no meu entendimento, foi repetir o que o Sartori estava tentando durante os 4 anos fazer, que era encaminhar o processo de privatização, passando nesse momento por tirar da Constituição o direito da população definir através de plebiscito, e o que não fez foi ter se insurgido contra iniciativas do governo federal frente ao desgaste que isso cria para a atividade produtiva. Ou seja, o centro é atividade produtiva e nisso nada foi feito. Duas posições aqui, ao extremo, uma da base, uma da oposição. Deputado Melo, se a gente consegue, num Brasil hoje tão polarizado, ter uma terceira, um novo foco sobre o governo Eduardo Leite nesses 100 primeiros dias? Bom, primeiro,
Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com meus colegas, debatendo esse tema importante. Eu acho o seguinte, o máximo que um governo pode ter em 100 dias é carta de intenção, seja ele nível local, estadual, federal. Agora vamos às cartas de intenções, né? Eu acho que o governo lançou 2 projetos, RS Seguro, que é uma carta de intenções, eu tenho pleno acordo com ele de que segurança pública não se faz apenas com mais policiais nas ruas, né? É um conjunto de ações das prefeituras, né, da sociedade civil organizada e do próprio governo. Mas esse não saiu do papel ainda, fez um bonito lançamento. O outro é a questão das parcerias. Tem dois lançamentos aí que são editais de consultas. Um deles é a rodoviária de Porto Alegre, que vem lá de 2014, portanto não é um tema desse governo, é um tema de continuidade, e que ele lança o edital e lançou também lá da região do VESP lá, acho que é 287, né? 324. 324, né? Em relação à rodoviária, está cheio de erro esse processo. Eu quero dizer que eu conheço essa matéria com uma palma da minha mão e desse jeito que está não vai andar. Por quê? Porque faltou diálogo com o entorno, faltou diálogo com o X da rodoviária, faltou diálogo com os hoteleiros, faltou diálogo com os permissionários, faltou diálogo com os taxistas. Quer dizer, então, esse assunto do jeito que está não transita. Tá? E até porque também, eu não sei se daqui a 25 anos alguém vai comprar passagem rodoviária. Hoje as pessoas compram tudo pela internet. Então, tem uma série de processos aqui, o governo querendo dar uma satisfação, lança. Eu até propus uma audiência pública que vai ocorrer na Assembleia Legislativa nos próximos dias. Agora, então o governo, bom, por outro lado, ele é um governo que não é de ruptura, né? Ele dá continuidade, né? E acho que no início do governo, eu nem tinha assumido como deputado, o Mainar já era deputado, porque vem da legislatura anterior, eu acho que o governo conseguiu uma costura, inclusive com a própria bancada do PT, de renovar a questão do ICMS. Né? Então, eu tenho que reconhecer que acho que a oposição teve compreensão, mas o governo também foi assim, num diálogo, né? Então, naquela questão pontual. E eu vejo também com clareza de que o governo, diferentemente do Sartori, que mandava 200 coisas para a Assembleia ao mesmo tempo, ele mandou a questão, por exemplo, das PECs agora para retirar o plebiscito, está aguardando essa decisão, depois vem a segunda, depois vem a terceira. Me parece, eu não estou lá na base do governo, eu sou um deputado independente, mas o que eu sinto que eu vejo dessa forma. Agora, tem contradições. Por exemplo, o governador defendeu o plebiscito na campanha. Defendeu. Eu assisti todos os programas. E agora ele disse que não precisa de plebiscito. Então, ele defendeu. Segundo, ele tomou uma decisão, na minha avaliação, agora sexta-feira, profundamente equivocada, de dar R$7.000 para cada procurador do Estado. O Estado vivendo uma crise que não paga os seus servidores. E eu vou lá e acerto um puxadinho com a PGE, dizendo, não, vocês vão receber R$7.000 por mês. Não, isso não está correto. Então, o governo tem contradições. A outra, né, já falou aqui o deputado Mainardi. Quando ele não nomeou, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento, sabe o que aconteceu? 5, 6 mil processos ficaram parados na junta comercial. Isso é empreendedorismo. Quando eu paro um processo na junta comercial, significa que é menos uma empresa que eu não tenho lá funcionando. Então, o governo tem os seus acertos, acho que é bem intencionado, acho que ele é de diálogo, eu não tenho dúvida disso. Agora, o governo também tem as suas contradições. Agora, o não dá é para avaliar ainda o governo, nem dele, nem do Bolsonaro, nem do outro, porque 100 dias é muito pouco tempo ainda, não é? Eu quero ver os outros temas, porque, por exemplo, a Fazenda tem um salário sempre de teto, a Procuradoria também agora com mais um puxadinho. O Judiciário aumenta sem lei. Procuradoria aumenta sem lei. Ministério Público sem lei. Entendeu? E aí agora eu vou mexer nas categorias que ganham a miséria. Quer dizer, então teremos momentos difíceis aí de transitar. Sim. E uma área que não está bem o governo, essa eu quero dizer que é da minha comissão, passei hoje a tarde toda lá, véspera. Inclusive nós nos colocamos para ajudar. Está mal na educação. Está faltando professores em vários lugares desse estado. Percebi assim um desacerto entre as coordenadorias, que são todas provisórias, ninguém é definido ainda, definitivo, mas assim, está muito mal. Nós ouvimos lá uns 10, 15 diretores de escolas das mais diversas regiões. Sim. E aqui e acolá
está faltando ou professor de matemática, ou professor de inglês, ou isso, aquilo, turmas que ainda não foram sinalizadas pela direção da própria SEADUR. Então, esta é uma área que merece uma atenção muito especial. Bom, gente, o tempo em televisão é muito curto e a gente teve aqui uma boa introdução na visão de cada um sobre a perspectiva, na sua perspectiva sobre o governo Eduardo Leite. Como o tempo é muito curto, a proposta que eu vou fazer é a seguinte: 100 primeiros dias, às vezes é pouco para se avaliar, mas também já dá para se ver um norte, um rumo. Na opinião de vocês, entre todas as questões que eu deveria levantar aqui sobre o plebiscito junto às estatais de energia, a questão do Banrisul, se tem como, deve ou não entrar para se aderir ao programa de recuperação fiscal, o governo federal está de olho no Banrisul, e a gente sabe que as outras questões, as estatais de energia, não são tão atraentes quanto o Banrisul. A questão do ICMS que foi levantada, cada um levantou um ponto, os salários em dias. Qual que vocês acham que daqui para frente, pós 100 dias, vai ser um ponto nevrálgico desse governo? Ou ele pode tanto gerar, né, uma má repercussão, como ele pode gerar bons olhos frente aos gaúchos? Qual que vocês acham que deveria ser a primeira iniciativa desses 100 dias em diante? Vai ser decisivo para o governo Eduardo Leite. Aí vou começar com o deputado Mainardi, depois passo para Sebastião Melo e, por último, o deputado Vesper. Eu acho que o governador deveria focar fundamentalmente no tema do desenvolvimento. Reunir os secretários das áreas afim, Banrisul, ver os demais instrumentos de desenvolvimento e lançar programas, por exemplo, reativar o programa de financiamento para o meio rural, o Plano Safra Gaúcho, que é muito importante. No governo Tarso, me recordo, nós investimos mais de 7 bilhões nessa área, entre dinheiros de banco e dinheiros oriundos do orçamento do Estado e do orçamento do governo federal através de convênios. Esse é um primeiro foco, né? Ele privilegiar a área do empreendedorismo, do desenvolvimento. Segundo, eu acho que ele tem que incidir fortemente junto à sua bancada em Brasília para que se regulamente a Lei Candir. Uma coisa assim, ó, a Lei Candir, porque a Lei Candir dá 3,9 bilhões por ano e nós temos um crédito de 50 e poucos, 60 bilhões. Antes, não estava na pauta porque não tinha nada de concreto. Agora tem uma decisão do STF determinando que o Congresso regulamente. Foi transferido, foi adiado esse processo por mais um tempo. Mas seria importante que o governador exigisse do seu partido e dos demais. O nosso partido, o PT, está disponível lá, pronto para votar essa matéria. Vai confrontar com o governo federal? Vai, mas isso é do jogo. Cada um defende o seu lado. Eu acho que essas duas medidas, associadas a uma terceira que nós temos que exigir, que é o tema da reforma tributária. Não tem condições. O Estado não tem recursos e não tem por onde cortar mais, Melo. Tu não tem mais onde cortar. Deputado, se nós não tiver mais renda pública, se nós não tiver mais, portanto, arrecadação... Para garantir a palavra dos outros, perfeito, deputado. Não tem solução. Obrigado. Eu acho que o primeiro desafio do governo vai ser a questão de assinar o acordo fiscal com o governo federal. Esse, para mim, é o primeiro desafio do governo Leite, porque essa matéria está sub júdice, a qualquer hora pode voltar a pagar a parcela, são 300 milhões. Então, esse é um tema, né? Segundo, eu acho que ele vai vender ações do Banrisul, ele vai vender ações, vai abrir o capital da Corsan. E uma outra coisa que é uma contradição do governo, que eu acho que esse é um tema que vai balizar muito lá na Assembleia Legislativa, pelo menos da minha parte, é vender estatal para poder fazer fluxo de caixa ou pagar funcionário público. Perfeito. Esse tema não dá para ser desse jeito. Isso é que nem vender a geladeira para pagar o mordomo, entendeu? Quer dizer, não dá. Então, aí eu vou dialogar com um fundo de investidor. Vamos vender as estatais? Bom, vamos botar o dinheiro para um fundo de inovação, para um fundo de desenvolvimento, porque sem crescimento você não aumenta. Porque exauriu, não tem mais como você aumentar imposto. Você tem que... A economia tem que crescer. Claro que isso depende muito da questão nacional, mas tem instrumentos regionais que se pode levar. Então, eu penso que o desafio do governo, e aí passa, ele está dizendo também que quer antecipar a questão da Previdência aqui no Rio Grande do Sul, que é outro tema complicado, porque hoje você já tem uma alíquota de 14%, então teria que ser uma alíquota extra, e eu acho que isso não é uma coisa tão singela, não? Deputado Vesper. Eu acho que há, de certa forma, um consenso entre todas as bancadas, entre todos os partidos, que o Estado tem uma crise. Talvez o governo, o Estado seria falar até, inclusive, do potencial de crescimento das pessoas que vivem no Rio Grande do Sul. O governo sofre uma crise, não desse governo, mas, enfim, o governo como ente capaz de gerar administração. Os números falam por si. Se nós eliminássemos
Por exemplo, Luiz, e isso é muito importante para aquele que nos escuta, a dívida com a União e o pagamento dos precatórios, nós continuaríamos tendo um déficit de 2,7 bilhões de reais ano. Se nós não fizermos nada, nós continuaremos tendo esse prejuízo por ano. Isso pressupõe ter bem clara a consciência que nós temos que fazer algo no Rio Grande do Sul. Claro, a alternativa dada pelo deputado Mainardi é importantíssima, a discussão da Lei Candir, mas isso depende do Congresso, não está nas mãos do governador, ele não pode impor algo a outro poder, muito menos ainda a outra instância federativa. E também falar, obviamente, daquilo que o governador pode fazer, eu acho que cai necessariamente naquilo que ele está fazendo dentro das limitações do cenário e das circunstâncias. Conceder à iniciativa privada serviços que o Estado faz de modo ineficaz e caro, isso ele está fazendo, concessão, por exemplo, de rodovias. Qual outra alternativa? O Estado, por exemplo, não investiu nos últimos anos em rodovias, não porque não quis, porque não tem recursos. Então, resta trazer a iniciativa privada para o processo. Se não temos recursos, teremos que focar os poucos recursos que temos em coisas mais importantes, como saúde, segurança, educação, e não em estatais que, muito embora possam ser superavitárias em alguns pontinhos, são deficitárias e dão prejuízo na prestação dos serviços. É o caso, por exemplo, da Sulgás. Perguntarmos em Passo Fundo qual a importância da Sulgás, vão achar que a Sulgás é concorrente da Liquigás, da Minas Gás, porque não tem o impacto na vida desse cidadão. Então, eu acho que essas alternativas o governador está fazendo dentro dos 100 dias. Por isso, e para encerrar, se 100 dias são um pouco para julgarmos, eu creio que temos que ter um pouquinho mais de fé para podermos julgar o governo. Deputado Matheus Vesp, deputado Luiz Fernando Mainardi, deputado Sebastião Melo, sejam sempre bem-vindos. Obrigado por atender o nosso convite. Deixo aqui o meu abraço a todos, deixo também um abraço especial para o seu Marquinhos, que me encontrou lá na churrascaria, todos os garçons assim, o Conexão RS é bom pra caramba, um abraço para o senhor, seu Marquinhos. E para você aí de casa, muito obrigado pela audiência, uma excelente noite. Quer ver mais um pouco desse debate produtivo que tivemos aqui com os deputados? Tem horário alternativo às 10 da noite, hoje, reapresentação do programa. Um forte abraço, uma excelente noite. Tchau, tchau. Fui. E tem presente pra